Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vou começar pelo Ismael Fischer, que a gente já se conhece há algum tempo. São quantos anos de Calçados Bibi? Completei agora, em janeiro, 21 anos de Bibi. Mas olha, a independência. É isso aí. Eu vou fazer uma pequena parte aqui para falar um pouquinho sobre o currículo do Ismael, que eu acho que é importante valorizar também todos esses anos de empresa. O Ismael hoje ele é gerente de suprimentos e sustentabilidade da Calçados Bibi. Ele iniciou a carreira trabalhando na parte de produção, dentro da área de PCP e cronoanálise. Depois ele foi para o setor de almoxarifado, onde começou a ter contato com essa parte de suprimentos. Hoje ele é responsável por toda a área de suprimentos da empresa, pela logística das importações e também pelas operações do e-commerce, que a gente sabe que é uma parte bem importante dentro da empresa. Também atua dentro da Bibi ativamente no Comitê de Inovação e Sustentabilidade. E aí, fazendo mais uma parte aqui, hoje ele é vice-presidente de sustentabilidade do Instituto By Brasil. A gente tem a presença da Helena, aqui também do IBB. Falando mais ainda da Calçados Bibi, que a gente sabe que é uma empresa muito forte, que cuida dos pezinhos das nossas crianças. A gente fala de 70 anos de história, a empresa foi fundada em 1949. Hoje ela está presente em mais de 65 países, produz mais de 2 milhões e 300 pares produzidos por ano. Então a gente sabe que é uma empresa muito forte, investe muito em tecnologia. Helena Gaia Budoli é advogada formada pela PUC. Eu também tenho formação de direito na Fevale. Ela atua na área de propriedade intelectual dentro do IBB, e hoje ela é coordenadora do Instituto, que fica aqui em Novo Hamburgo, como a gente sabe. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho do IBB, sobre essa parte da questão da sustentabilidade, dos selos. O IBB que trabalha prestando consultoria para as empresas aqui da região na área de moda. Vamos lá, então, Ismael, começando, vou passar a palavra para a Ângela. Obrigada. Muito bem-vindos. Obrigada, Ismael. Obrigada, Helena. Então, nosso tema hoje é a consolidação da sustentabilidade como forma de agregação de valor às empresas e o case Bibi. Então, eu vou fazer algumas perguntas, né, Ismael, para a gente conhecer um pouco mais esse trabalho. Daí, como você analisa a valorização por parte dos consumidores, clientes de empresas que adotam práticas sustentáveis? Pessoal, primeiramente, boa tarde. Agradecer o convite da Ângela, da Carla, que parceiro nosso bom tempo, do relacionamento comercial que a gente tem com o Trag. Então, falando um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade, depois a gente entra um pouquinho mais na questão relacionada à Calçados Bibi, como que a gente construiu. Nós pegamos e analisamos essa questão da valorização do consumidor sobre dois aspectos. Um aspecto inicial que a gente vem no momento de evolução, acreditamos nós, o consumidor hoje ainda ele não valoriza como nós gostaríamos, como nós precisaríamos dar relevância para o tema. Nós temos hoje um conceito muito forte de sustentabilidade numa questão mais ampla, envolvendo um equilíbrio entre vários pilares. O consumidor hoje ele está um pouco limitado a um conceito baseado principalmente em cima de algumas questões, principalmente questões mais relacionadas a ambientais, e que acabam, muitas vezes, não dando essa amplitude do tempo. Então, o consumidor hoje, ele está já valorizando, mas a gente percebe que isso aí está uma crescente, e essa crescente, a gente imagina que vai só aumentar. As novas gerações estão vindo aí, é um novo perfil de consumidor. Então, acho que cabe a nós como marca, cabe a nós como pessoas, também educar esse consumidor. Valorizando cada vez mais o tempo. Mas partindo, então, para a pergunta inicial, a gente acredita que ele valoriza, mas nós temos que cada vez mais potencializar a pauta, porque tem um campo muito fértil ainda para nós traçarmos, para valorizar cada vez mais o poder desses povos. E para essas novas gerações, como eles percebem essas práticas aí, Ismael? Como é que vem para essa nova geração um pouquinho mais? Essa nova geração, a gente estuda muito isso, porque o nosso público-alvo lá na empresa é criança de 0 a 9 anos. Ela tem o privilégio de ter aí um pequenininho de 7 anos, a gente percebe uma evolução constante nessas pautas, que há anos atrás elas não eram tão valorizadas. O que a gente percebe das novas gerações? A gente percebe que essas novas gerações, ela vem naquela relação consumidor engajado com uma determinada marca.
Então, cada vez mais, esses jovens que estão chegando hoje, eles estão se engajando ou não com uma determinada marca, baseado nos princípios, nos valores que as marcas demonstram no mercado, e também com seus princípios próprios, como cultura de vida, como comportamento e assim por diante. Então, a gente acredita que essa questão relacionada à sustentabilidade, cada vez mais, ela vai ser valorizada, muito pela questão desse engajamento dessas novas gerações. Porque ou tu conecta, ou tu não conecta. Cabe a cada empresa, a cada marca, definir bem o seu propósito e tentar se engajar com essa nova geração. Adaptar, então, digamos assim, né? E de que forma as empresas podem iniciar essa jornada de sustentabilidade? As empresas, a gente costuma dizer, é uma tarefa, muitas vezes, um pouco complexa para iniciar, porque a empresa ela não tem aquela definição plena, se realmente ela quer se engajar na proposta da sustentabilidade. Então, a gente acredita que a empresa, para iniciar essa jornada, primeiramente, ela tem que definir muito forte qual é o propósito dessa empresa. Porque o que a gente percebe no mercado? A gente percebe muitas empresas, a gente percebe muitos mais diversos segmentos se apropriando do tema, quer implementar a cultura da sustentabilidade, mas essa cultura que se comenta, ela está muito restrita a um ou dois diretores, ou até mesmo a presidência da empresa, e não perpetua por dentro da empresa. E essa perpetuação por dentro da empresa, a gente percebe muito forte que ela tá ligada a não ter um propósito forte. Então, eu vou aproveitar o momento aqui dessa nossa live de trazer um pouquinho do case aqui e a forma que a gente trabalha lá dentro. Então, assim, recentemente, formado conceito, ele historicamente trabalhou muito forte essa questão da cultura de engajamento, desde o final da década de 90, quando a empresa teve alguns problemas financeiros, a gente trabalhou muito forte nisso já lá no momento, através de uma cultura de engajamento, e definiu um propósito bem claro. Na oportunidade, já se começou a trabalhar com a questão de trabalhar produtos de valor agregado, trabalhar produtos onde é que entregue algo mais além do produto propriamente dito, entregar mais benefício para o consumidor. E se definiu um propósito muito claro. Inclusive, vou fazer aqui um merchan, o último livro do Marlin. Um livro lançado agora, no ano passado, Construção de uma Marca com Propósito. E fala tudo isso que a gente está comentando. O que a empresa realmente quer? Como que a empresa vai engajar os seus colaboradores? Como que a empresa vai engajar os demais stakeholders, fornecedores, clientes, franqueados, assim por diante. Tendo essa cultura muito forte, muito clara, fica tudo mais fácil de iniciar essa jornada de sustentabilidade. Claro que daí tem outros passos a seguir. Trabalhar uma cultura, trabalhar uma liderança com esse propósito também, mas que daí tudo vai se encaminhando, vai surgindo projetos, daí uma continuidade de situação. É uma conscientização, né? É uma conscientização. Essa é uma das perguntas que a gente ia te fazer, como engajar a equipe dentro de um propósito, se a gente for falar aqui especificamente da sustentabilidade, mas eu lendo o livro do Marlin, vem essa muito forte o quanto é importante as pessoas da nossa equipe, sejam elas em quais áreas estiverem trabalhando, entenderem o propósito da empresa, entenderem o objetivo. Se a gente for pensar, o nosso objetivo é ser o diamante dentro do Origem Sustentável. A gente vai trabalhar para ser o diamante dentro do Origem Sustentável. E todas as pessoas terem esse objetivo bem claro, facilita muito a comunicação, facilita muito o entendimento, e todo mundo caminha para o mesmo objetivo. Era uma das perguntas que a gente ia te fazer, exatamente isso. Como trazer a equipe toda junto para um objetivo, seja a questão de um comitê de sustentabilidade, seja trabalhar a inovação dentro da empresa. Vocês lá têm isso muito forte, vocês têm uma criação de produtos diferenciados a todo instante, a gente vê os lançamentos. Como tu comentasse, não é oferecer um tênis, é oferecer um tênis com algo mais para aquela criança específica, para uma necessidade que vocês trabalharam na pesquisa. Então, é bem interessante a gente entender, e quem acompanha acho que a história do Bibi sabe, isso vem sendo trabalhado há muito tempo, desde a década de 90. Como inspiração, a gente utiliza lá, claro, depois de definir essa questão do propósito, trabalhar muito forte a liderança, isso é uma questão contínua, ela nunca termina. Existem inúmeras reciclagens que devem ser feitas, conscientizações, projetos novos, isso é um negócio que é muito urgente, a questão de surgimento de um projeto novo com um viés dentro da área de inovação em produto, ou serviço, ou sustentabilidade. Isso vai retroalimentando o sistema,
vai trazendo benefícios para o consumidor, vai entregando algo mais além do produto, e mais do que isso, a empresa vai perpetuando também no aspecto econômico. Então, nas nossas reuniões, que eventualmente a gente participa, aí, a Helena é prova disso, eu defendo muito isso, essa questão da sustentabilidade, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e ficar olhando somente a questão ambiental ou social. Então, o livro de cabeceira que a gente utiliza é um livro extremamente conhecido, mas fiz questão de trazer novamente a questão do capitalismo consciente. Esse livro, quem quer iniciar uma jornada de sustentabilidade, indico ler esse livro, porque tem inúmeros insights ali dentro desse livro que vai trazer benefícios lá na frente. E um dos insights que traz é exatamente isso, tem que fortalecer essa questão econômica da empresa. Tem que trabalhar o equilíbrio, tem que trabalhar uma liderança forte, uma liderança consciente. A questão do relacionamento com os stakeholders, ela é fundamental para isso, porque senão não vai perpetuar, não vai se desenvolver novos projetos, não vai conseguir a engajar as partes. E a consequência disso é conseguir também resultados econômicos. Aquela questão real que se fala tanto de parceria, ela ser praticada. Porque se fala muito e às vezes é pouco praticada. E essa parceria no aspecto econômico é aquele negócio do ganha-ganha, aonde que surge um novo projeto e que ambos saiam satisfeitos, o consumidor com um novo produto, né, o cliente, o lojista, o fornecedor, o governo que vai estar, né, também com os seus benefícios em cima de tributos, né, e as empresas em si que vão estar perpetuando, né. Então, esse equilíbrio ele é fundamental para esse processo e uma liderança muito forte e consciente. Sim. Hoje pela manhã a gente conversou e ontem a questão da importância da cadeia de fornecimento, né? A gente comentou ontem da questão das substâncias restritas, de todo esse cuidado que a gente sabe que deve existir na cadeia, e como tu comentasse, como é importante tu ter parceiros que entendam que a gente tem que trabalhar respeitando uma série de requisitos e que entendam qual é o objetivo que a Bibi quer com aquele produto para conseguir chegar naquele produto final. Então, a gente também, como fornecedor de componente, como sendo importante em toda essa cadeia, a gente entende o quanto a sustentabilidade, como tu comentasse, não adianta eu olhar o ambiental, o social e o cultural, o econômico, ele existe porque a empresa tem que ter resultado. Se a gente não tiver resultado, a gente não consegue daqui a pouco continuar com o trabalho social, cultural e responder perante todos que a gente sabe que a gente é responsável por toda uma cadeia, né? Então, a questão econômica, como tu comentou, não adianta a gente achar que o financeiro não importa, porque ele importa e é bem, bem importante, né? A gente brinca muitas vezes até nas nossas reuniões, nossos treinamentos lá, né? Quando a gente vai iniciar com uma nova turma, fazer um novo treinamento, a gente brinca. Qual é o seu maior exemplo de sustentabilidade que você traz no nosso cotidiano aqui da Bibi? Aí tem determinados integrantes que falam, a questão da separação do resíduo, do projeto tal, do produto sustentável, a fábrica de talentos que pega a questão social do jovem. Tudo isso são projetos bacanas. Daí a gente faz a nossa contrapartida. Não, mas tem um outro que é, de repente, o principal que não está sendo citado, que é a perpetuação da empresa. Conforme a Carla falou, até faço uma correção, a empresa ela completou 72 anos, ela é de 49. E uma empresa completar 72 anos no Brasil, nas atuais circunstâncias, né, a gente não precisa demonstrar o desafio, enfim, que passou ao correr do tempo. E essa questão da perpetuação, no nosso ponto de vista, é o maior exemplo de sustentabilidade. Perpetuar a empresa com marca própria, de forma consolidada, mesmo conforme já comentado, existem momentos turbulentos que devem ser tratados, evidente, mas mais do que isso, né, gerar emprego e renda local, se relacionar bem com todos os stakeholders. Hoje a empresa ela é uma franqueadora, então ela tem uma rede de lojas com mais de 130 lojas, inclusive iniciando um processo de internacionalização. Então, como se relacionar com o investidor, como se relacionar com o franqueado de forma transparente, de forma ética, como se relacionar com o fornecedor. Na grande maioria dos casos, a gente percebe um relacionamento muito frio, um relacionamento não aberto, não transparente. Então, a gente procurou fazer agora, no decorrer dos anos, uma questão evolutiva também de relacionamento com fornecedores, está aqui a Cofrag a prova disso, fazer encontros anuais de fornecedores, abrir orçamento, abrir projetos estratégicos. Para quê? Para fazer essa inter-relação e buscar cada vez mais adeptos ao projeto e perpetuar ambas as empresas com resultados. Então, essa é uma pauta muito forte que a gente traz lá no nosso dia a dia. A gente tem ouvido falar muito de economia colaborativa, né? Não deixa de ter a ver com o que a gente está falando, né? A gente tem um entendimento, como tu comentasse, do ganha-ganha, que ele tem que existir, a gente como fornecedor, vocês como fábrica, o cliente na ponta também, o lojista,
Então, é uma cadeia que se alimenta e quanto mais a gente colaborar pelo objetivo final lá do resultado na ponta, melhor vai ser para todo mundo que está envolvido, né? Inclusive, tem um tema muito, muito atual que está se trabalhando, que é o tema da competição. Ou seja, vamos cooperar, né, globalmente, mas depois vamos competir dentro de cada mercado. E o que a gente percebe, isso é uma opinião muito minha, que no nosso segmento de calçado a gente tem um caminho muito longo para tratar nesse aspecto da cooperação. Entre indústrias de transformação, entre fornecedores, entre instituições de classe. A gente muitas vezes está tentando resolver o nosso problema de forma independente, sendo que é o mesmo problema muitas vezes do vizinho ou da empresa do mesmo segmento, e às vezes por uma questão até cultural do segmento e tal, a gente acaba às vezes não se conversando, não convergindo e não evoluindo. Então acho que eu vejo um caminho bem longo a ser traçado, mas que esperamos que também, né, com o novo perfil de profissional, novo perfil de empresas que estão surgindo, cada vez mais essas empresas começam a convergir, conversar mais e buscar soluções. Valorizar o Brasil, valorizar as empresas brasileiras e cada vez mais se tornar mais competitivas. Né? Sim. A gente falou hoje pela manhã, com a apresentação da Tati, sobre o novo consumidor pós-pandemia, e não só especificamente de pandemia, mas pensando nas últimas décadas, tudo que a gente passou e esse reposicionamento das novas gerações. Então, eu acho que para as empresas também cabe uma reflexão, né? Pós-pandemia, pós-ano de 2021, com todas as dificuldades que a gente enfrentou, a gente aprendeu a trabalhar de forma diferente, então daqui a pouco a gente pode buscar alternativas, diferentes parcerias que até então seriam impensáveis. Então, eu acho que também cabe para a indústria, para toda a empresa pensar em trabalhar de uma forma diferente, aprender com tudo que aconteceu em 2020, os desafios de 2021 eles ainda estão bem presentes, né? Mas a gente pensar e repensar a forma da gente trabalhar, tanto internamente com os nossos colaboradores, com as nossas equipes e lideranças, mas também com a nossa cadeia de fornecimento, com os clientes, com parceiros, e trazer, como tu comentasse, não esse distanciamento, trazer muito para perto, para a gente também ter um resultado diferente que vai beneficiar a todos, né? Somos todos nós sabedores já, que é divulgado publicamente pela Bicalçados, que os últimos números demonstram já uma produção já não tão pequena de calçado no continente africano. Então, assim, o nosso desafio de competir contra a Ásia já era enorme. Né? Competir contra um continente africano na parte industrial produtiva vai ser, quem sabe, ainda mais desafiador. E muitas vezes temos empresas do mesmo segmento, onde que muitas vezes os CEOs, os proprietários, enfim, se conhecem, os gestores se conhecem, mas a gente acaba não cooperando, buscando valorizar o que é nossos produtos, gerar valor agregado para o nosso consumidor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evoluir muito, na minha opinião, para interagir mais e competir contigo, de forma mais forte. Com certeza. Helena. Ismael, bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer, te conheço. Bom, eu coordeno o Instituto By Brasil e eu entrei nessa nova gestão agora do ano de 2020. E o Instituto By Brasil, ele trabalha há 15 anos já no setor da moda, e ele está baseado em 3 pilares principais, que é o design, a inovação e a sustentabilidade. O IBB ele é uma entidade independente, não governamental, que tem como objetivo articular as empresas e os atores do sistema moda para buscar soluções através da prestação de serviços e consultorias a nível nacional. E eu tenho a felicidade de poder trabalhar diretamente com o Ismael, que está na nossa diretoria como vice-presidente de sustentabilidade, e aprender muito com ele e também com o case da Bibi. Eu queria aproveitar e perguntar para o Ismael como é que ele vê a contribuição do Origem Sustentável na Bibi para consolidar essa gestão da sustentabilidade. Bem colocado pela Helena. Antes de falar do Origem Sustentável, eu gostaria de abrir um pouquinho mais a nossa trajetória da sustentabilidade da empresa. Então, como eu falei anteriormente, ela começou lá atrás, por uma questão cultural, por uma questão muito forte, que na época nem se chamava de sustentabilidade, chamava-se de projetos de endomarketing, campanhas cidadãs, enfim. Mas tudo isso já viria a ser a sustentabilidade, enfim, uma outra nomenclatura. Mas chegou um momento que essas questões tiveram a necessidade de cada vez se potencializar ainda mais,
E chegou um momento que a gente entrou com projetos mais estratégicos, entrou com legislações mais estratégicas, e que a gente precisou buscar auxílio, buscar suporte, porque nós não tínhamos, de repente, mais competências necessárias para tocar determinados projetos. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi se aproximar de parcerias estratégicas, consultorias, onde que a gente tem uma consultoria que é bem renomada na região daqui, inclusive, que nos dá todo um suporte aí nessa parte relacionada aos projetos de sustentabilidade, que já envolve a parte de legislação e assim por diante. E depois veio uma questão interna, como engajar as pessoas de dentro da empresa, tá, para não ficar em um determinado departamento ou em um determinado pilar. Então, se tornou quase que necessário, digamos assim, trabalhar a questão de um gestor na área de sustentabilidade, mas mais do que isso, um comitê de sustentabilidade, mas que buscasse unir as partes e convergir em cima de ideias, em cima de propósitos. Então, o segundo grande passo que a gente fez foi montar um comitê de sustentabilidade multidisciplinar com pessoas da área de desenvolvimento de produtos, da área de RH, da área produtiva, das áreas de marketing, assim por diante, para começar a conectar todas as ações que eram feitas, que muitas delas acabavam, muitas vezes, até se perdendo, porque elas eram ações que não eram ações unificadas, elas não tinham o mesmo canal. Mas respondendo a pergunta da Helena, lá no ano de 2013, eu me recordo que eu já estava ingressando nessa questão da sustentabilidade da empresa, surgiu a questão de evoluir ainda mais, e foi lançado, na época, o programa Origem Sustentável. Bom, quais são os benefícios, quais não são, e se perguntava muito internamente. E a grande questão que a gente trouxe, e um dos benefícios já que desde então a gente percebeu do programa Origem Sustentável, é um programa que ele é voltado para o segmento calçadista, ele não é um programa que foi adaptado de outro segmento, com indicadores que não convergem com o nosso segmento, e tem indicadores, e que são eventualmente atualizados, que vão nos dar direcionadores em cima de alguns projetos específicos e em cima de um novo rumo para a área de sustentabilidade. E eu recordo, fica muito claro, um deles, assim, que a gente cita para vocês, lá no ano de 2013, analisando os indicadores do programa sustentável, a gente percebia lá, desenvolvimento de produtos sem toxicidade. Mas o que é esse negócio todo? Hoje, falar de substância restrita, esse é um negócio que está difundido no mercado, tá muita gente fazendo, de forma brilhante, fornecedores muito bem engajados, mas lá em 2013, quem é que trabalhava com substâncias restritas? O segmento esportivo e algumas marcas. Analisando o indicador lá, e também vindo de uma questão até comercial, de expansão internacional e tudo mais, mas tem um indicador aqui, vamos entender o que é esse negócio. Então, veja bem, o programa Origem Sustentável, ou indiferente qual programa, qual certificação, ele não vai resolver todos os problemas de uma empresa. Evidente que não. Mas ele vai dar um direcionador através de ações estratégicas que depois lá vão convergir internamente e vão agregar valor à marca. Então, o principal benefício que a gente vê já de antemão é esse. Ele acaba unificando mais a empresa em cima de um único canal, ele é um direcionador, e usando os insights, usando os indicadores como insights, a empresa vai entrar com novos projetos, ela vai entrar com um novo modelo de gestão, e isso é muito importante para perpetuar e seguir essa cadeia, como a gente falou anteriormente, ela é contínua. Eu acho que, como muito bem colocado pelo Ismael, até no início da tua fala, a sustentabilidade ela é muito mais abrangente, né, do que a gente olhar apenas para as questões ambientais, né, ela envolve toda a organização. Então, realmente, assim, o IBB, ele é gestor do programa Origem Sustentável, né, vale comentar que é uma certificação, como o Ismael colocou, para a indústria calçadista e componentes. Então, é um programa realizado pela Sintecal e também pela Bicalçados. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje falando sobre isso, porque nós viemos trabalhando numa otimização do programa que está vigente agora para esse ano, em base de um dos próprios princípios do programa, que é a melhoria contínua, né? Então, o que a gente traz nessa otimização dessa versão? Indicadores olhando para a gestão da sustentabilidade e ESG. ESG é um conceito que é muito difundido no corporativo. Então, nessa atualização do programa, a gente se serve das melhores práticas internacionais. Então, a gente não está inventando nada aqui, a gente está trazendo boas práticas sérias, consolidadas para a realidade do setor.
E, além disso, a gente entra no quesito de econômico, né? Então, a sustentabilidade, ela permeia muito também essa questão, o ambiental, o social e o cultural. Tem melhorias no programa que, tecnicamente, ficaria muito extenso para a gente colocar aqui, mas uma delas, eu acho que é justamente para auxiliar a empresa nessa jornada da sustentabilidade, nesse pontapé, porque a sustentabilidade é um processo, é uma realidade. Nós estamos trazendo aí, em parceria com a Ecovalor, uma plataforma digital que auxilia na gestão. Então, a empresa, quando adere ao programa e entra no processo de certificação, ela pode lançar mão dessa plataforma para fazer o atendimento aos indicadores, para fazer a gestão com os outros colaboradores envolvidos, prazos. Uma ferramenta. É uma ferramenta mesmo para facilitar essa caminhada, para que a empresa realmente consiga fazer esse direcionamento que o Ismael colocou, né? Então, a gente também, em decorrência da pandemia, a gente também teve que se adaptar em relação ao programa, então a gente está com um treinamento online, que antigamente ele era presencial, então a gente consegue migrar aí para um treinamento online, que também estará disponível nessa plataforma. Alguns checklists iniciais para auxiliar as empresas para entender em que ponto elas estão, né, dentro dessa caminhada, para ver o quanto elas ainda precisam trabalhar. Dentro da plataforma, a gente também tem relatórios de performance, então a empresa, à medida que vai respondendo seus indicadores, fazendo os uploads dos documentos, né, fica tudo concentrado ali, e a gente consegue ir monitorando de acordo com os níveis de certificação do programa, que começam do bronze, vão ao prata, o ouro e o diamante, aí, que é o caso da Bibi, que é a mais alta nível da certificação. Então, é muito interessante, assim, ver o percurso que as empresas traçam nesse processo, e as melhorias são evidentes, né, porque ficam não só na empresa, nos seus colaboradores, mas também no setor como um todo, e o programa também olha para os stakeholders, então a gente também tem que olhar aí para a cadeia que também está envolvida nesse processo, né. Então, acho que é isso, assim, que acho que vale trazer, que o programa de sustentável esse ano traz essas mudanças, e eu acho que é para beneficiar o setor e as empresas. De qualquer forma, é só uma posição, eu lembro que desde a década de 90, eu venho trabalhando com essa área de sustentabilidade, que também, que nem o Ismael comentou, que eram outros nomes, né, se falava eco, bio e tudo, né, até chegar nessa palavra aqui de sustentar, né, na realidade. E eu vejo isso muito com relação à atitude da gente, porque a gente vai mudando a nossa atitude, a forma de trabalhar isso, né, porque a gente precisa disseminar isso. E de que forma a gente vai disseminar isso? Só conhecendo esses projetos, esses, digamos, processos, né, que a gente possa vir a trabalhar e chegar lá consolidando uma sustentabilidade bem feita, né? Porque o próprio conceito dela ainda é difícil por muitos, né, para conhecer. Então, eu acho que vem bacana isso que a gente está fazendo hoje aqui, de disseminar essa informação, de poder muitos conhecer o que é isso, né, que se está se falando, né, então é bacana, muito bacana isso. Obrigada aí para vocês por nos passarem isso. Uma colocação que eu acho que muitos devem estar se perguntando, muitos dos ouvintes, aquela questão, bom, mas para evoluir essa questão da jornada de sustentabilidade, precisa ter um departamento específico, precisa contratar 5, 10, 15, 20, 50 profissionais. Então, assim, o que a gente percebe, né? Existem empresas já de médio e grande porte que já estão começando a se organizar estrategicamente para ter departamentos, para desenvolver projetos, para analisar indicadores, para evoluir as práticas sustentáveis. Mas a grande parte das empresas, se nós formos olhar do nosso segmento calçadista, são empresas de pequenos e médio porte, onde se encaixa a Bibi, e compartilhando a nossa experiência, nós não temos um departamento específico trabalhando sustentabilidade na empresa. Nós entendemos que pelo nosso porte de empresa, não comportaria ter pessoas trabalhando full time. Mas o que se torna necessário? São pessoas de N áreas convergindo em cima desse propósito, e com uma ferramenta dessa, conforme a Helena comentou, vai integrar essas pessoas e vai direcionar essas pessoas para projetos, enfim, para evoluir o programa de sustentabilidade.
Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas tem que ter, a gente está olhando tanto custo, a gente está olhando o mercado, não está fácil, a gente entende isso, não está fácil para nós também. Lembrando que o mercado infantil, a gente estava falando há pouco, né? Nosso principal público é criança, enquanto não abrirem as escolas, a gente continua com aquela questão comercial sendo dificultada, mas isso não é impeditivo de montar um programa de sustentabilidade, integrando as áreas e evoluir dia a dia para entregar algo mais para o nosso consumidor, né? Entregar um valor para o nosso consumidor. Só complementando o que o Ismael falou, o programa de sustentável ele também olha para as micro e pequenas empresas. Então, a gente também tem esse olhar. O programa ele abrange todos os portes de empresa. Então, sem dúvida, eles estão abarcados nesse processo também. Eu acho que o programa ele é um facilitador, né? Porque muitas vezes, como o Ismael colocou, tu não precisa ter um setor específico para trabalhar dentro da empresa. Eu quero ter um selo, eu quero ter uma certificação. Tu vai engajar pessoas de setores estratégicos, até porque o programa pede informações do RH, pede informações da produção, e ao mesmo tempo, se a gente for olhar a questão de custo, eu acho que bem pelo contrário, tu não precisa ter um investimento num setor específico, numa estrutura, e ao mesmo tempo ele vai te trazer possibilidades de redução de custo dentro da empresa. Tu vai otimizar a produção, tu vai trabalhar o retrabalho, o reprocesso, tu vai fazer reaproveitamento de resíduos como a gente faz na unidade de termoplásticos. Então ele te abre uma possibilidade de bem trabalhar todo o teu custo interno de produção e pensar em mão de obra numa série de questões dentro da empresa, tendo um engajamento de algumas pessoas dentro da tua equipe que vão trabalhar essa questão do selo, que vão trazer essa certificação, que vão trabalhar a sustentabilidade nos 4 pilares que a gente vem conversando aqui. E isso vai trazer melhorias para dentro da empresa, tu vai trabalhar a inovação de uma forma diferente através dessa questão do selo. Eu acho que era isso, Ismael. Minha parte, eu acho que era isso. O tema ele é muito amplo, a gente poderia passar horas conversando, mas acho que de modo a isso, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a equipe da Cofrag. A gente percebe que coleção pós-coleção, cada vez mais estão surgindo materiais assim, inovadores, materiais sustentáveis, bem como muitos fornecedores. Acho que nesse ponto de produto nós estamos muito bem servidos na nossa cadeia de fornecedores do segmento calçadistas, até mesmo muito à frente de outros segmentos. Isso nós temos que orgulhar. Muitas vezes a gente acaba valorizando pouco, né, e quando os pontos negativos às vezes acabam repercutindo mais, e então a gente tem que valorizar isso. Acho que isso é um ponto muito positivo do nosso setor, a gente percebe uma evolução muito forte. Então, parabenizar a Cofrag, parabenizar todas as outras empresas que estão com iniciativas, tanto as indústrias de transformação, como é o caso da Bibi, quanto fornecedores. E, de novo, né, a cooperação acho que é a base de tudo, né, nós conversando, nós cooperando mais, buscando projetos em conjunto, e só vai evoluir o tema. Nós vamos fazer o nosso algo mais para com a comunidade, para com a sociedade, e as nossas empresas vão perpetuar, né? Que acho que é o propósito principal também. Com certeza, com certeza. E a gente agradece muito a presença da Helena, a tua presença aqui, Ismael. Acho que a gente tem uma admiração e respeito muito grande pela Calçados Bibi. O Gilmar sempre comenta lá de 1994, se eu não me engano, que a gente ganhou um troféu de fornecedor do ano. Ele sempre traz essa lembrança muito forte. A gente está falando de alguns anos atrás. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar, acho que os últimos 2 anos que vocês fizeram aquele trabalho lá com os fornecedores e trazer todos esses números e as ações da Bibi. Então, a gente se sente engajado e muito acolhido por vocês, por poder ir lá na empresa, conhecer, na época que foi feita a divulgação do livro do Marlin, que foi muito interessante, eu recomendo a leitura. Eu acho que traz uma reflexão de vida pessoal e profissional e família, e aí a gente está falando de empresas familiares aqui, a perpetuação do negócio, como tu comentasse. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que quando a gente quiser trocar figurinhas sobre origem, a gente vai te ligar para pedir auxílio e ajuda a Helena da mesma forma. A gente está caminhando nessa questão do selo, não somos diamante como a Bibi, mas a gente está, quem sabe daqui a um tempo a gente chega lá. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Conosco sempre. Como tu comentasse, eu acho que essa questão da colaboração entre a cadeia ela é fundamental. A gente está aqui sempre pelo cliente, trabalhando, desenvolvendo, passando as dificuldades que ficaram no ano passado e enfrentando as que a gente ainda vai ter para esse ano, mas seguindo trabalhando com inovação, com a sustentabilidade, buscando oferecer alternativas para os clientes para facilitar bastante esse processo.
A gente está com a unidade nova, com a Ângela iniciando os negócios agora com a Termoplástico, Contraforte, Coraça. Ali tem um trabalho muito interessante de reaproveitamento de resíduos na cadeia. Algumas eu já apresentei, o Ismael chegou a ver, mas eu espero a visita, né, de vocês na unidade. Está bem bacana o trabalho. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e conhecer vocês pessoalmente, né? Porque nesses contextos a gente só fica online, né? Exato. E aproveitar para convidar o pessoal que está assistindo, o IBB também é expositor do Inspira Mais Digital. A gente está com um stand lá, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do IBB. Temos a equipe lá online atendendo também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o programa de sustentável, fiquem muito à vontade de nos procurar no Inspira Mais hoje e todos os outros dias, porque a gente trabalha fortemente nesse projeto e a gente está muito orgulhoso de fazer parte disso. Muito obrigada. Parabéns. Bom, pessoal, a gente vai ficar aqui online até às 18 horas, que é o encerramento desse nosso segundo dia de Inspira Mais. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa última live. Eu acho que todos os assuntos que nós conversamos foram muito pertinentes e a gente conseguiu, através dos nossos convidados, aprender bastante, tá bom? Um bom resto de feira para todo mundo, bons negócios para nós em 2021. Se cuidem, né? Acho que tendo saúde, a gente corre atrás do sucesso e segue batalhando, tá bom, pessoal? Até mais.